Vamos orar, irmãos. Deus bendito, santo e maravilhoso Pai da glória, bendito Deus, Pai criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, aqui nós estamos te apresentando o teu servo, que irá ministrar a tua palavra nesta noite. Senhor, eu te apresento esse jovem nesta noite, que o Senhor faça dele instrumento nas tuas mãos, meu Pai, faça dele segundo a tua vontade e o teu querer, que ele venha dar o melhor para o teu povo nesta noite, que nós queremos sair alimentado da tua casa, pelo Santo Espírito, o poder de Deus nesta noite, derramado aqui nesta congregação, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus, meu Pai, por esta oportunidade de estar mais uma vez reunido aqui com os irmãos em nome de Jesus Cristo, e aqui estamos para ouvir a palavra do Senhor. Neste momento abrimos nossos corações, a nossa mente, e nos entregamos corpo, alma e coração para ouvir a tão poderosa palavra de Deus em nossos corações. Que esta palavra caia em boas terras, que nós saímos frutuando, jubilando da casa do Senhor, pelo Santo Espírito de Deus. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Cumprimento-vos com a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Louvo a Deus por esta grandiosa oportunidade. Glorifica ao eterno Deus por esta grandiosa oportunidade que Deus nos tem dado, de podermos estar juntamente com os irmãos nesta congregação, e tributo as minhas primeiras palavras de agradecimento a Deus pela eterna misericórdia que o Senhor nos tem dado, de podermos estar aqui. Louvo a Deus pela vida do vosso dirigente, o missionário irmão Antônio Zé, meu amigo que está ali, que Deus venha abençoá-lo, juntamente com a sua esposa, com o seu filho, que Deus venha abençoar a vida dele, sua família e a administração do mesmo aqui nesta casa. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão me retaguarda aqui, esses obreiros do Senhor, que Deus venha abençoá-los, meus irmãos, derramando bênção sobre a vida de vocês a cada dia mais. Louvo a Deus pela vida do meu amigo, cantor Daniel Sena, fico feliz em revê-lo aqui esta noite. Meu amigo cantor André Medeiros, Deus abençoe o senhor, meu irmão. Cantor Francisco que está ali, Deus lhe abençoe. Cantora Elisete da Silva, Deus venha abençoá-la em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus pela vida da minha família que está aqui, meu pai, minha mãe que está ali presente, minha irmã, minha digníssima esposa que está ali. Louvo a Deus pela vida da irmã Maria de Fátima que está ali também, nossa amiga, e a vida do meu sobrinho que está ali presente, o Heitor. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes esta noite, que Deus venha abençoá-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloquemos-nos de pé, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo de número 21. João capítulo de número 21 e o versículo de número 11. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 21 e o versículo de número 11. Os irmãos que já encontraram, digam amém. Diz-nos assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Subiu, Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Repetindo mais uma vez este versículo. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Levante sua mão direita comigo para o céu e diga: Deus, Deus, fala comigo. Eu preciso, eu quero, eu necessito ouvir a tua voz. Fala comigo.
Diga assim: o chamado de Pedro. O chamado de Pedro. Assentai-vos em nome do Senhor Jesus Cristo, glorificando a Deus porque Ele está neste lugar. Meus queridos e amados irmãos, homens e mulheres, jovens e crianças que aqui presentes esta noite estão, é bem verdade que esse texto, que ora acabamos de ler por 2 vezes, é um texto por demais conhecido, é um texto que na qual apresenta um dos grandiosos momentos em que Jesus simplesmente manifesta, confirma e simplesmente dá um posicionamento grandioso na chamada deste homem chamado Pedro. Mas quando começamos então a analisar todo o contexto, toda a vida, e começamos então a observar toda a trajetória que Pedro então executa e até mesmo traça a trajetória para chegar à sua chamada, começamos então a perceber que nós iremos nos identificar com algumas situações e com alguns momentos da vida deste homem chamado Pedro. Quem foi Pedro? Pedro, ele simplesmente é oriundo de Betsaida, na Galileia. Ele simplesmente nasce naquela região na qual existiam vários pescadores. Este nome Betsaida, no seu original, significa casa de pesca. A ideia que ali se dá é que existiam muitos pescadores. É por isso que logo em sequência Pedro ele vai executar, ele vai exercer e simplesmente irá trabalhar com esta função de pescador. Este homem chamado Pedro era filho de Jonas. Mateus capítulo 16 e o versículo 17 apresenta e manifesta que Pedro era filho de Jonas. Quando começamos então, meus irmãos, a analisar a vida e o primeiro contato que na qual Pedro vai ter com Jesus, percebemos que foi um encontro um tanto que ocasionado por este homem ou por um homem chamado André. Em João no capítulo 1, a partir do versículo 35 em diante, começamos então a perceber a primeira impressão e o primeiro contato que este homem chamado Pedro vai ter com Jesus. Em João no capítulo 1, do versículo 35 em diante, vai dizer que no dia seguinte, João Batista estava pregando e ele então avista Jesus. Quando ele vê Jesus, ele faz a seguinte declaração: eis aí o Cordeiro de Deus. Quando João Batista, ele simplesmente menciona esta frase, a Bíblia apresenta e diz que ele estava sendo seguido por 2 dos seus discípulos. Inicialmente, este homem André estava andando com João Batista. Quando ele avista a declaração de João Batista, ele deixa de seguir a Jesus e deixa de seguir a João e começa então a seguir a Jesus. Quando chega em determinada situação, aquele homem chamado André e o outro discípulo que o acompanhava olham e diz: Jesus, mostra-nos aonde o Senhor mora. Aí ele diz então: vede e vê. Quando eles começam então a seguir a Jesus, André logo toma o posicionamento de querer mostrar Jesus para o seu irmão Pedro. Aí a Bíblia começa a dizer em João no capítulo 1 e no versículo 42, dizendo da seguinte forma: e levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O primeiro contato que na qual Pedro vai ter com Jesus é por intermédio do seu irmão André. Mas sabe o que eu acho interessante nesse texto de João capítulo 1 e versículo 42? É que quando André pega o seu irmão e apresenta a Jesus, dizendo que era o Cristo, que era o Messias, quando Jesus olha para Pedro, ele começa então a dizer: tu és Simão, mas eu te declaro que tu serás chamado Cefas.
Cefas. Este nome Cefas tem a sua origem no aramaico, que traz a mesma ideia de Pedro no grego, que vai significar rocha ou pedra inabalável. Sabe o que eu acho aqui interessante? É que quando Jesus olha para Simão, ele diz: Simão, na verdade, neste exato momento, muitos estão olhando para ti somente como um pescador, mas tu serás chamado Cefas. Automaticamente Jesus estava olhando para Simão com um olhar futurístico. Jesus estava olhando para Simão simplesmente para o que ele iria ser. Na verdade, é sempre assim que Jesus olha para nós. Talvez alguém esteja olhando para você e dizendo esta noite: é somente um irmãozinho da congregação, é só alguém que cantou um hino, é só alguém que trouxe uma mensagem. Mas Jesus está olhando além. Jesus está olhando o que iremos ser e aonde iremos chegar. Quem é que daria alguma coisa quando olhava para José lá dentro do cárcere? Quem imaginava que ele seria o primeiro governador elegido e colocado por Faraó? Ninguém imaginava. Mas quando olhavam para José somente como escravo, Deus olhava para ele como um governador. Quem olhava, meus irmãos, para Davi com os olhares humanos, olhava e via um pastorzinho de ovelhas, um pequeno homenzinho ali, uma criança com cabelo de fogo. Ninguém imaginava que seria o rei segundo o coração de Deus, que Deus levantaria. Quem imaginava, meus irmãos, olhando ali para aqueles jovens lá na Babilônia, aqueles homens juntamente com Daniel, quando olhavam ali Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, olhava e dizia: é só alguém que não quer se embriagar com os manjares do rei. Mas lá de cima, Jeová olhando, dizendo: olha, este aí que não quer se contaminar hoje, ele vai se tornar um grande ministro, vai se tornar um homem de alta posição aí na Babilônia. É sempre assim que Jesus olha para nós. Você talvez até mesmo se olha e diz: eu não posso chegar e não vou conseguir. Mas Jesus está dizendo: os meus olhos já viram muito além do que você pode imaginar. Jesus já olhou lá na frente. Este aqui foi o primeiro contato que Pedro teve com Jesus. A partir daquele momento em que houve o primeiro contato, ele começa então a seguir, ele começa então a analisar, ele começa então a perceber as pregações de Jesus. Tanto é que quando chega aquele momento, naquele casamento em bodas de Caná, ele não era oficializado ainda, estava só acompanhando as pregações e o ministério de Jesus. Mas sabe quando Jesus ele começa então a oficializar a chamada de Pedro? Lucas vai ser enfático em registrar. Lucas no capítulo 5, a Bíblia vai dizer o seguinte: que aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto do lago de Genezaré. Este lago de Genezaré, meus irmãos, é o mesmo mar da Galileia, é o mesmo mar de Tiberíades, e como era chamado no Antigo Testamento de Quinerite, é a mesma localização. Jesus estava pregando ali, só que a multidão começou então a apertar. Jesus olha e convida e percebe barcos que estavam na água. Ele diretamente e por um propósito divino, ele entra no barco de Pedro. Então ele vai pregando, a multidão na beira da praia e Jesus no barquinho de Pedro. Mas só que a Bíblia vai dizer que simplesmente em Lucas capítulo 5 versículo 4, e quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: faze-te ao alto mar e lançai as redes para a pesca. Jesus agora, meu querido irmão Antônio José, vai fazer um convite interessante. Jesus estava no barco de Pedro, mas nos versículos anteriores, Jesus tinha visto eles, estava vendo eles lavando as redes. Todas as vezes que um pescador terminava
terminava a sua pesca naquela época, ele pegava as redes, lavava as redes, reformava as suas redes, costurava o que tinha quebrado e simplesmente amarrava tudo e guardava num cantinho. Então quando Pedro já estava lavando a rede, ele já estava dizendo: eu já desisti, já não consigo mais pescar. Aí Jesus chega com a ordem e diz: olha, vamos ao alto mar, vamos jogar as redes. Aí Pedro vai dar uma resposta interessante. Pedro vai dizer assim, versículo 5: e respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Sabe o que ele estava dizendo? Jesus, eu estou percebendo, com aquilo que eu sei de pescaria, com a minha especialidade, desde criança estou pescando, e eu sei, pescamos a noite inteira, que é a hora melhor para a pesca, que os cardumes estão rodando no lago. Jesus, com a minha percepção, com o meu intelecto, com aquilo que eu sei, eu estou percebendo que não vai dar. Pescamos a noite inteira, mas aí ele apresenta a seguinte palavra: mas porque tu mandas, nós vamos lançar as redes. Aleluia. Sabe o que Pedro estava dizendo? Jesus, na minha percepção, naquilo que eu sei, a resposta é não, mas no que tu sabes e na tua conduta que eu vejo uma possibilidade de crescimento. Talvez você está aqui esta noite, você já tentou jogar as redes a noite inteira, mas você percebeu com o seu intelecto, com aquilo que você sabe, com as tuas habilidades, você olha e diz: Jesus, com aquilo que eu já sei, com a forma que eu sei cantar, com a forma que eu sei pregar, eu percebo que não vai dar. Mas Jesus está dizendo: talvez você até começou a lavar as redes, talvez até tentou ir para casa, mas Jesus vai entrar no teu barco, vai te convidar para o alto mar, para você tentar mais uma vez. Jesus vai te incentivar a tentar de novo. Aleluia. Aí a Bíblia diz, meus irmãos: segundo a tua palavra, nós vamos lançar a rede. E a Bíblia diz: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. Eu quero lhe pedir um favor, se você puder guardar esta frase, e rompiam-se-lhe as redes, na sua memória, guarde aí, que já já iremos utilizar. As redes estavam se rompendo. Quando Pedro vê aquele grandioso milagre que aconteceu, ele olha e diz: Jesus, aparta-te de mim, fica longe de mim, porque eu sou um homem pecador. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, eu vou transformar as tuas habilidades naturais e vou te transformar em pescador, não de peixe. Eu não vou colocar em tua mão somente uma rede natural, eu vou colocar a partir de hoje uma rede espiritual, e tu vais pescar homens. Jesus estava transportando Pedro para um novo nível, para um outro estágio, para um novo patamar. Agora aqui ele oficializou a chamada de Pedro. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Todos nós que estamos aqui esta noite, inevitavelmente temos uma vocação, temos uma chamada, e quando analisamos as características que envolveram o cenário em que Pedro foi chamado, observe qual foi o cenário. Pedro estava no barco, com as redes nas mãos, estava no lago, e ele fez um grandioso milagre. Observe a sequência: estava no barco, estava no mar, e estava com as redes nas mãos, e aconteceu um milagre. A partir daquele incentivo espiritual que Jesus dera a ele, para que ele venha alavancar o seu ministério, Pedro então começa a seguir a Jesus. Pedro então começa a ser um discípulo, a ser um homem vocacionado. Mas como todo homem e toda mulher vocacionado, existem algumas coisas que inevitavelmente
inevitavelmente vai aparecer na minha e na sua vida. Existem algumas coisas e alguns problemas, entre aspas, que na qual vai aparecer na vida de todo homem e de toda mulher chamado e vocacionado. Sabe qual é a primeira coisa que se manifestou na vida de Pedro, que ocasionou a ele tentar desistir, mesmo depois de Jesus ter chamado ele? Foi Pedro ter duvidado. Inevitavelmente, todo homem chamado, toda mulher vocacionada, existe alguma situação em que a dúvida chega, em que nos questionamos e dizemos: Jesus, será que é mesmo? Pedro, aconteceu a mesma coisa. Em Mateus, no capítulo 14 e no versículo 22 até o versículo 36, vai dizer que Pedro então estava obedecendo uma ordem de Jesus, que tinha mandado com que eles fossem agora para o alto mar, enquanto ele despedia a multidão. E sabe o que começa então a acontecer? Naquela situação em que Pedro estava em alto mar, os ventos então agora se manifestam, e lá vem um fantasma caminhando por cima das águas. Lá vem então um ser brilhante e reluzente, e alguém olha e diz assim, cantor André Medeiros: olha, lá vem um fantasma. Aí Jesus ergue a mão e diz: não temas, sou eu. Aí Jesus olha e diz assim: Jesus, se é tu mesmo, me manda ir ter contigo. Aí Jesus diz: então vem, Pedro, eu estou percebendo a tua fé, então venha. Pedro então desce do barco. Você pode imaginar ele erguendo um pé, tirando do barco, descendo daquela embarcação. Só que acontece algo extraordinário. Quando ele toca o pé na água, o seu pé não começa a afundar, ele começa então a romper. A lei da física começa então a romper toda a estrutura molecular que impulsionava ele para baixo, mas ele começa então a caminhar. Ele vai andando como se fosse no asfalto, e vai caminhando, e Jesus na sua frente. Só que a Bíblia diz: e sentindo os ventos, ele teve medo e começou a afundar. Quando ele afunda, Jesus estende as mãos. Aí Jesus diz assim para ele, Mateus 14:31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que tu duvidastes? Ele duvidou, ele ficou duvidoso. Esta palavra duvidou aqui no grego é distason, que traz a ideia de duas palavras. Diz que significa duplo, e estasis, que significa caminho. Sabe o que Pedro agora mostra com a sua dúvida? Que ele estava em dubiedade, estava em dois caminhos, não sabia se ia ou se voltava, não sabia se ia em frente ou se parava logo de vez. Ficou duvidoso. Todo homem e toda mulher chamada, às vezes ele passa por essa dubiedade. Ele diz: Senhor, será que eu tenho que continuar? A estrada é difícil, olha aí como é que está a organização do caminho. Será que eu continuo? Será que eu paro? E fica naquela indecisão: vou ou não vou? Paro ou não paro? Continuo ou fico aqui estagnado? Meu irmão, Jesus está me mandando a lhe dizer esta noite: rompa esta dúvida e prossiga até o fim. Ramando e faço ideai. Temos que romper a questão da dúvida. Enquanto ficarmos duvidosos, não prosseguiremos. Enquanto ficarmos duvidosos, não iremos a lugar nenhum. Enquanto ficarmos duvidosos, não iremos mandar nenhuma agulha para se mexer de um lado para o outro. Mas se nós tivermos fé, Jesus vai dizer, Mateus 21:21, Jesus porém respondendo disse-lhe: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, vocês vão falar para este monte, para esta figueira, ele vai se levantar, vai se precipitar no mar. Se você tiver fé, o negócio vai. Aleluia. Jesus te convida esta noite a tirar a dúvida para o
lado, acreditar absolutamente. Às vezes, meus irmãos, a vontade de parar é grandiosa, mas eu vejo aqui homens que vão prosseguindo, mesmo sem as possibilidades favoráveis, homens que vão prosseguindo, mesmo com o vento contrário, homens que vão prosseguindo, mesmo com as forças acabando, mas eles ainda estão de pé, eles ainda estão de pé, aleluia, aleluia. Pedro fica na dúvida, vou ou não vou? Jesus, vem, rapaz, eu tenho um ministério contigo. Mas além da dúvida de Pedro, existia outro grandioso problema na vida daquele homem. E qual era, irmão Jefferson? O problema de Pedro, e esse negócio aqui pega-nos hoje, esta noite. Qual é o problema? Pedro pensava que ele estava pronto para exercer aquela grandiosa função. Existe simplesmente este grandioso problema às vezes em nossa mentalidade, de pensarmos que já estamos prontos, já chegou a hora e já chegou o momento. Mas Deus sabe o momento certo e a hora certa de agir. Irmão Jefferson, mostre-me na Bíblia em que ocasião foi esta em que Pedro se achou pronto. A Bíblia vai dizer em Lucas, no capítulo de número 22, a partir do versículo 31, em que chegava então os últimos momentos de Jesus. Antes de ir para o Getsemane, ele convoca os discípulos para uma última ceia. E Lucas 22, 31 vai dizer que Jesus te direciona para Pedro e diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu. No grego ali, e Jesus está dizendo: Satanás pediu a todos vocês, os discípulos, mas Jesus vai ser enfático e vai dizer: Satanás vos pediu para cirandar no meio de vós como trigo, mas eu roguei por ti, Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Jesus tinha acabado de dizer: Pedro, eu roguei por ti, a tua fé não pode desfalecer. Aí olha o que Pedro vai responder, se achando pronto. Ele vai dizer, Lucas 22, 33, e ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Pedro se achava pronto para continuar aquela vocação. Pedro se achava capaz de exercer aquele grandioso ministério. Existe esse grandioso problema, meus irmãos, em nossa mentalidade hoje, é de acharmos que já estamos prontos, é de acharmos que já estamos do tamanho certo, é de acharmos que chegou a hora certa. E eu vos digo, meus irmãos, Pedro já tinha tido a primeira experiência com Jesus, Pedro já tinha se encontrado com ele e visto a pesca maravilhosa, mas ainda não estava pronto. Talvez Jesus já nos usou em vários cultos, em vários lugares, em vários momentos, já derramou a glória. Talvez Jesus já nos proporcionou aquelas semanas em que pensamos que não vamos parar em casa e passamos a noite, o dia viajando, madrugadas a fio, ensaiando e preparando mensagem. Mas Jesus sabe que uma experiência e um momento bom não significa que já estamos prontos. Então quero te dizer, não venhamos ficar perturbados, não venhamos ficar tristes, não venhamos ficar simplesmente desanimados quando a agenda ficar vazia, quando ninguém convidar, quando realizarem várias festas e ninguém citar o seu nome. Jesus está olhando e dizendo: Ei, eu sei a hora certa em que tu estarás pronto. Jesus inevitavelmente não vai te levantar hoje, não vai nos levantar hoje para pararmos amanhã, mas quando Jesus nos levantar e nos erguer, aí sim a caminhada vai ser gloriosa, a caminhada vai ser gloriosa. Então espere e confirme, o tempo de Deus é o melhor, aleluia. Aleluia. Ele pensou que estava pronto,
E no mesmo capítulo 22, Jesus fala e diz: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Mas eu estou pronto. Mas tu vai me negar. Tu não está pronto. E ele nega. Eu te conheço. Não, nunca vi esse homem. A tua fala te denuncia. Não, não andei com ele. Tu estavas com ele. Eu nunca vi esse homem. E quando ele nega a 3ª vez, a Bíblia vai dizer em Lucas 22, 61: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e o galo canta. E aí, estás pronto? É como se ele dissesse: estás pronto? E esses 2 grandiosos problemas fizeram Pedro parar. Quando ele nega, se esconde e diz: não tem uma chamada, não é hora de pescar, não é comigo mais não. Parei. Jesus morre. 3 dias depois, ressuscita. Aí ele vai se encontrar com quem? Com o velho homem que tinha deixado a chamada para trás. Talvez já duvidou muito. Talvez pensasse que estava pronto. E por esses pensamentos você parou. Desistiu. Parou de cantar, parou de ensaiar, parou de pregar. Por quê? Porque a dúvida da incerteza de quando vai ser e o pensar que estava pronto mataram o nosso fôlego. E hoje você está aqui dizendo: Jesus, é para mim esse negócio hoje. Eu parei. Mas Jesus, ele é especialista em trazer experiências que nos deram fôlego à lembrança uma vez mais. Já percebeu que às vezes, quando pensamos em parar, nos lembramos daquele culto fervoroso, lembramos daquele louvor que cantamos e Deus derramou a sua graça, nos lembramos daquela velha mensagem que pregamos e Deus nos usou e nos serve de impulso. E Jesus aqui em João 21 vai relembrar Pedro. Como? Lembra do cenário? No barco, rede nas mãos, no mar e o milagre. Aqui realiza tudo de novo. Olha o que acontece quando ele desiste, entrega tudo. A Bíblia diz em João 21, 3: e disse Simão: eu vou pescar. Já voltando para a rede, para o barco e para o mar. Quando ele volta, acontece a mesma coisa da primeira experiência. João 21, 3, bem no finalzinho vai dizer: e naquela noite não pegaram nada. E a cena vai se repetindo. Jesus pergunta: tendes o que comer aí? Ele diz: não, pegamos nada, a noite inteira. Quando ele chega e vê Pedro, rede na mão, no lago, no barco, sem pegar nada a noite inteira, Jesus olha: está faltando só um milagre agora. Homens, joguem a rede para a direita. João olha e diz: Pedro, é o mestre, é Jesus. Aí Pedro, que estava nu, se cingiu, pulou na água e começou a nadar. Chegando na beira da água, ele espera os discípulos virem com aquele grandioso pescaria. E Jesus é experiente, irmão. Ele faz questão de Pedro puxar a rede. João 21, 11 que lemos. E Simão subiu e puxou a rede com 153 grandiosos peixes. Lembra que eu pedi para guardar e dizer que na primeira vez as redes se romperam,
Na primeira vez, a rede se rompeu. Olha que a Bíblia vai dizer em João 21:11. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, sendo tantos, não se rompeu a rede. Sabe o que eu estava dizendo para Pedro? Pedro, na primeira vez que eu confirmei a tua chamada, tu estavas na água, com um barco, com as redes, e fiz um milagre, mas faltou simplesmente completar as redes que estavam furadas e rasgando. Mas eu confio na tua chamada uma vez mais, na água, no barco, com a rede, com o milagre, e as redes não vão se rasgar, as redes não vão se romper. Eu vim aqui esta noite para te dizer, meu irmão, que não importa quantas vezes Jesus tem que confirmar a tua chamada, Ele não vai abrir mão de você. Você é dele, você tem dono, você tem chamada, você foi escolhido. Jesus vai te confirmar. Aleluia! Rai de faço ir me candaraias. Aí ele chega e diz: Pedro, eu vou te perguntar algumas coisas. Tu me ama, eu te amo, Senhor. Tu me ama, eu te amo, Senhor. Tu me ama, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vai, Pedro. Tem muitos peixes humanos aí que precisam ser pescados. Quando Pedro entende a sua chamada e entende a sua vocação, de que ele seria pescador de homens, vocacionado e impulsionado por Jesus, a Bíblia vai dizer em Atos 2, versículo 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque esta é a promessa, vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E o versículo 41 vai dizer: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se cerca de 3.000 almas. Sabe o que era aquele momento? Era o pescador Pedro trazendo as redes cheias de homens, exercendo a função que Jesus disse que ele iria fazer. Talvez você está aqui e fale: irmão Jefferson, já duvidei muito, já questionei muito, já relutei muito com Deus, mas eu vim aqui essa noite para dizer: não adianta você escapar, não adianta tentar fugir. Talvez você vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem cantar ou sem pregar. Talvez as oportunidades ficarão escassas, mas quando Jesus te pegar, quando Ele te levantar, quando Ele te encher, não vai ter Satanás, não vai ter demônio, não vai ter inferno, não vai ter frieza, não vai ter batalha. Você vai estar pescando homens, exercendo a função, cumprindo o chamado. Aleluia. Eita, Jesus da glória! Coloque-se de pés. A irmã Jéssica louva a Deus com hino, logo após a cantora Michele louva a Deus com outro hino. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Aí eu lhe pergunto: quantos sinais serão necessários para que tu venhas a entender a chamada que Deus tem contigo? Quantos sinais Ele vai ter que dar para que venhas a entender? O meu conselho para você esta noite é o seguinte: volte a cantar, volte a ensaiar. Lembra quando você ficava só com fone de ouvido, cantando sozinha, lavando as roupas, lavando as louças, só com fone? Volte a ensaiar. Lembra de quando tu ficavas meditando, folheando a Bíblia, preparando uma mensagem para uma grandiosa oportunidade? Volte a ler. Jesus vai te vocacionar, Jesus vai te chamar,
Existem homens esperando você chegar com uma rede para pescá-los para Jesus. E Ele está dizendo: eu quero usar a tua voz, eu quero usar as tuas mãos, eu quero usar o que você tem. Eu irei usar você para essa geração. Eu irei usar o que você tem para este lugar. Aleluia. Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Não adianta fugir. Oh, revelar a fronda, revidicandarai, oh, revelar brifandarai. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Nós não vamos parar, Decidida, e nem vamos desistir. Eis-nos aqui, Deus te conhece. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Jesus renova a tua chamada hoje. Jesus te inflama hoje. Jesus te incendeia hoje. Jesus te vocaciona hoje. Vai para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Não pare, não desista. Existe uma caminhada, existe um caminho. Não duvides, não duvides. Quando estiveres pronto, Ele vai te levantar. 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 Arravante-lei para baixo e decai. Ele me cantará e a chune me calabaço e Filho, eu vou decai. te honrar. Eita Jesus, Deus te conhece. Ele sabe as vezes que você tentou acertar e não conseguiu. Ele sabe as vezes que você tentou andar sobre as águas, mas não conseguiu caminhar. Jesus te conhece. Jesus te conhece. Mesmo que Jesus seja te difícil, conhece. não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu Não lugar. pare, não Quem pare. mandou largar a rede? Não pare, não pare, não pare. Quem não mandou pare. você parar? Vai sofrendo, vai chorando. Volte Vai se para o arrastando, mas não pare. no lugar Não da tua pare. vergonha. Eu Não vou te pare. honrar. Não pare. Não Quem mandou pare. largar a Lavaceia, rede? calavaceia. Não Quem pare. mandou você Não pare. parar? Não pare. Não pare. Volte Não pare. para o Não mar pare. alto, Não no pare. lugar da Não tua pare. vergonha. Não Eu vou pare. te honrar. Não pare. Não pare. Filho, Não eu vou pare. te honrar. Receba, 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 renovo, 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 Eita Jesus! Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Este cenário vai mudar. A tua hora chegará. Já vai se preparando aí, Há irmão Michele, vai se preparando em nome de Jesus. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Ei, mamãe, Jesus quer usar na tua casa. Ei, Senhor que está aqui, Jesus quer usar na tua casa. Você é um pescador. Jesus te confirma hoje. Jesus te confirma hoje. Jesus te confirma Eu hoje. vou te honrar. Não pare, não pare.
na mão do seu irmão em nome de Jesus Cristo. Pega na mãozinha dele. Pega na mãozinha dela. Você vai profetizar e falar com ousadia para ele e para ela aí agora, e dizendo: irmão, mesmo que esteja difícil, vai dizendo para ele: irmão, eu sei que é difícil, eu sei que idas e vindas do trabalho é difícil, eu sei que o cansaço é exaustivo, eu sei que as tentativas às vezes são frustradas, mas Jesus me autoriza a dizer: não pare, não pare, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo ensanguentado, mesmo em naufrágio, mesmo em pedejadas, mesmo simplesmente em coisas ruins, não desista da tua chamada. Tem renovo de Deus aqui. Aleluia. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar, aleluia, no mar de oração mais uma vez. Adore. Queres? Tu queres? A proposta eu é quero hoje. ser levado. A confirmação é hoje. Ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos agora, Jesus, incendeie os nossos corações, incendeie os nossos corações, incendeie os nossos corações, incendeie a minha vida, incendeie a minha vida, incendeie-me esta noite, me coloca em chamas, ó Deus, para que venham ver me pegar fogo. Espírito Santo, encha-nos, 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 enche-nos, eu faço ideia. O que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto. Oh, de novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra te sair de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Só quem tá sentindo o papai, adora. Jesus vai te renovar aí agora. Eu não vim aqui. Jesus vai te renovar aí agora. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Renova, 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 renova a cidade, renova as senhoras, renova as irmãs, renovo, 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 renova-nos, 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 renova-te, 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 olha renovo, 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 aleluia! Renovando agora, Senhor. Toca, Jesus, toca, Jesus. De onde você está, se solte diante da presença de Deus. Se solte diante da presença de Deus. Deixa Ele te usar, deixa Ele tocar em você. Toca-me, toca-me. Declare, declare, toca-me, 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 arrava, suiberra, toca, 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 Jesus, toca, toca, ai, Jesus, toca agora,
mãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu te agradeço por essa grande oportunidade. Louva-te porque tu és santo, porque tu és tremendo. Louva-te, ó Pai da glória, pelo teu grandioso poder, ó Deus, e por se aperfeiçoar, ó Pai, as nossas fraquezas. Senhor, guarda-nos em tuas mãos, guarda os teus servos, ó Pai, ajuda-nos a exercer a nossa chamada. Eu te glorifico e digo a ti, ó Deus, obrigado, Jesus, nós te amamos. Amém.